Bom dia a todos, inspirados pela prece, envolvidos nesse clima de muita alegria espiritual, que possamos estudar os ensinamentos do Mestre Jesus, que possamos bem compreender o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz na manhã de hoje. Nós vamos dar continuação ao capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Continuação porque na semana passada nós já estudamos a primeira parte deste capítulo. Nós vimos a parábola onde justamente Jesus conta, coloca essa frase, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E hoje nós vamos estudar mais um momento em que Jesus reforça a importância de entender como que nós podemos ser os escolhidos, né? Está em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. Na verdade é um trechinho do Sermão da Montanha que Kardec coloca aqui para nós. Chama-se A Porta Estreita. Vejam só como Jesus coloca. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado é o caminho que leva para a vida, e quão poucos os que acertam com ela. Essa frase é bem conhecida, né? Entrai pela porta estreita. E o que Jesus quis nos dizer com a porta estreita? Ele quis nos dizer que no mundo material, na nossa vida, muitos são os que buscam os prazeres materiais, que buscam viver conforme as suas ideias, o seu egoísmo, o seu orgulho, e poucos são aqueles que, fazendo a analogia com os escolhidos, que se esforçam para ter uma vida mais reta, uma vida mais digna, uma vida mais de humildade, de amor ao próximo, de caridade. Então essa é a porta estreita que Jesus quis nos passar, né? E aí a gente pode entrar um pouquinho mais nesse entendimento, quando a gente entende que o que leva a gente à porta larga? Quais são as características pessoais que me levam à porta larga, ou seja, a esse caminho que não leva a boas consequências? O egoísmo, ou seja, só pensar em mim mesmo, não pensar no próximo, não pensar na família, não pensar na caridade. O orgulho, achar que eu já mereço uma vida diferente, achar que eu sou mais do que os outros. As paixões, né? A gente pode até falar daquela sexualidade desfreada, desregrada, né? Esse é o caminho, então, que leva ao materialismo, que leva as pessoas a pensarem só na vida, no agora, sabe aquela outra máxima, né? A vida é curta, eu vou aproveitar agora. Pois é, a vida não é só aqui, a vida é a vida espiritual. Então nós precisamos desenvolver o ponto de vista espiritual, que a doutrina espírita vai nos ensinando, que nós somos espíritos, somos seres imortais, estamos numa passagem pela Terra do ponto de vista da reencarnação, mais uma passagem, porque já tivemos várias, e conforme nós vamos trabalhando em nós, os conceitos, as ideias, os ensinamentos de Jesus, e vamos colocando isso em prática, nós vamos nos melhorando. E aqui é que chega a porta estreita. Então, são os esforços que a gente faz para a prática do bem, para colocar em prática o perdão, a paciência, a benevolência para com todos. Percebem por que a gente reencarna? Justamente para passar por situações em que nós precisamos aprender
a nos comportar, a responder, a agir conforme os ensinamentos de Jesus. Paciência, perdão, benevolência. É assim que nós vamos nos tornando os escolhidos. Quer dizer, não é que o escolhido é aquele abençoado, agraciado, aquele que é preferido. Não. Nós nos tornamos os escolhidos porque nós nos esforçamos para melhorar, para crescer espiritualmente, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E aí vem a doutrina espírita e nos mostra que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. O que significa isso, um mundo de provas e expiações? É um mundo em que nós, espíritos que aqui reencarnamos, precisamos passar por estas situações. Estas situações, que às vezes a gente chama de uma expiação, ou seja, eu vou passar algum sofrimento, alguma dificuldade, alguma situação muito difícil, em que eu estarei me harmonizando. Olha que interessante isso, não é um castigo. Nós estaremos nos harmonizando com as leis divinas, ou seja, estarei em paz com a minha consciência, porque eu estarei consertando, resgatando, arrumando aquilo que no passado eu desarrumei. Percebem que tudo é voltado para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores? E depois vem as provas. O que seriam então as provas? A prova é, poxa vida, será que eu já sei? Será que se eu passar por aquela situação novamente, eu vou responder, eu vou me comportar melhor? Com mais amor, com mais carinho, com menos egoísmo, com mais humildade, com mais prática do bem, ajudando o próximo? Sim, essa é a ideia, passar de novo pela situação e se comportar de maneira diferente, se comportar melhor. E é assim que, através das reencarnações, nós vamos nos tornando pessoas melhores. E assim o futuro ganha um novo horizonte, uma nova perspectiva. Eu começo a olhar para o agora e saber que a mudança que eu quero começa agora. Eu não preciso deixar para as próximas vidas. Não, a partir do momento que eu entendo a mensagem de Jesus, que eu entendo a doutrina espírita, é agora que eu vou colocar isso em prática. E assim a gente entende o amor de Deus, onde Deus nos coloca, que foi o nosso Criador, nos coloca em uma marcha do progresso e nos ajuda neste progresso. Assim nós nos harmonizamos com as leis divinas. E, poxa vida, quando começa um novo dia, como o dia de hoje, com um sol maravilhoso, um dia lindo, a gente tem energia, tem vontade, tem coragem para seguir em frente, para trabalhar, para ajudar, para colocar em prática tudo aquilo que nosso potencial já permite. E só entendendo a pluralidade das vidas, a pluralidade das existências, a reencarnação, que isso faz sentido. Olha que interessante como Kardec coloca no item 5 deste capítulo 18. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, das existências, iluminam-se os pontos obscuros da fé. Quer dizer, a partir do momento que eu entendo que eu sou um espírito que já teve vidas anteriores e que eu estou no meu caminhar para o progresso, a minha fé aumenta, a fé raciocinada. O presente e o futuro se mostram solidários, quer dizer, o que está acontecendo hoje está construindo o meu futuro. E se torna solidário com o passado, ou seja, tem toda está tudo encadeado, E somente assim compreendemos toda a profundidade
de toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos de Jesus. Agora sim, quer dizer, com a luz da doutrina espírita, a gente entende o ensinamento do Mestre com uma profundidade muito grande. E esse entendimento é que torna robusta, que torna forte, que fortalece a nossa fé. Então, o que é a fé? É esse acreditar nas leis divinas, entender o mundo, entender o que eu estou vivendo, entender de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. A partir do momento que esse entendimento se torna claro, preciso, que compreendemos, a gente não mais simplesmente acredita, a gente entende. E quando a gente entende, a gente começa a se comportar diferente. Porque agora eu sei, olha a diferença de simplesmente dizer, eu tenho fé, eu acredito. Não, eu sei que é assim. É assim que Jesus ensinou, é assim que os amigos espirituais explicam, é assim que eu vejo o mundo, é assim que eu me vejo. E assim a minha fé, a minha coragem se multiplica, se amplia e a gente levanta com vontade de viver. Já no item 10, Kardec traz um outro ponto muito importante dos ensinamentos de Jesus. Ele foi buscar em Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48. Jesus nos diz, a quem muito foi dado, muito será pedido. E aquele que nada tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Aí a gente fica querendo entender, né, essa frase de Jesus. O que será que Jesus quis dizer? E Kardec começa nos explicando que quando você conhece, quando você tem um ensinamento, quando você tem a oportunidade e não coloca em prática, sabe aquela história, né? Se você deixar o conhecimento na gaveta, não adianta de nada. Então, quando você tem o conhecimento, quando você tem as ideias e você não as coloca em prática, você não pode mais alegar ignorância. Eu não sabia. Ok, se você não sabia é uma coisa. Agora, se você sabe e não coloca em prática, a sua culpa é muito maior. E é assim que acontece com a doutrina espírita. Muitas pessoas conhecem, mas ainda não colocam em prática. O Espiritismo vem ajudar justamente explicando isso, né? Que nós precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E para colocar em prática a caridade, o perdão, o amor ao próximo, eu preciso compreender, eu preciso me fortalecer, eu preciso ter essa vontade de colocar esses ensinamentos em prática. E a doutrina espírita, então, traz esses ensinamentos de uma maneira mais clara, mais ao alcance de todos. E nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores, como diz aqui no Evangelho, menos fúteis, menos apegados aos bens materiais e mais solidário uns aos outros. Percebem o que é ser uma pessoa melhor? O que é colocar em prática os ensinamentos de Jesus? É nos tornarmos pessoas melhores. Só que, de novo, vem um alerta que Kardec coloca aqui. Então, ok, eu já consigo dizer, eu sou espírita. Então, se você já se considera espírita, significa que você já conhece os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então você já não tem mais aquela justificativa, eu não sei. Então agora você sabe. Então a sua responsabilidade de colocar tudo isso em prática é muito maior. Então aqui
Kardec coloca assim para nós: espíritas, cuidado, vocês veem, olha a outra frase de Jesus: vedes o argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no seu próprio olho. Essa frase também é bastante conhecida. Eu consigo apontar para as pessoas o erro das pessoas, aquilo que as pessoas estão fazendo, e não paro para olhar para mim mesmo e dizer: e eu? O que eu estou fazendo? Eu já estou colocando em prática a humildade, o perdão, a benevolência, a caridade? Então é assim que o Espiritismo, olha que interessante esse raciocínio, o Espiritismo multiplica o número dos chamados. Lembram da frase do início do capítulo? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, graças à doutrina espírita, nós multiplicamos o número dos chamados, daqueles que conhecem, daqueles que tomam contato, daqueles que aprendem, daqueles que recebem os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E graças a essa análise, a esse entendimento que a doutrina espírita nos dá, o Espiritismo também multiplica o número dos escolhidos. Quer dizer, multiplica o número daqueles que estão buscando o progresso espiritual, daqueles que estão se esforçando para serem pessoas melhores, daqueles que já estão colocando em prática a humildade, o perdão, a benevolência para com todos. É essa chave que a gente vai virando ao longo dos dias, ao longo dos momentos, ensinando, estudando e aprendendo a doutrina espírita. Já no item 13, Kardec nos traz as instruções dos espíritos. E ele traz duas mensagens, colocadas, extraídas, do texto de Mateus e de Marcos. Mateus capítulo 12, versículos 10 a 14, e Marcos capítulo 4, versículos 24 a 25. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Olha que interessante, Jesus expandindo aquela frase. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uau! Então aqui a gente tem mais um paradoxo. E no item 15, Kardec coloca justamente uma comunicação de um amigo espiritual, um espírito amigo, recebido em Bordeaux, em 1862, que o amigo espiritual começa justamente explicando essa frase: porque ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É um paradoxo. O que é um paradoxo? É algo que nos traz uma confusão, que nos traz uma contradição. É uma ideia que vai contra a razão. Poxa, se aquele já tem, ótimo. Tudo bem que ele receba mais, mas se aquele não tem, ele precisa receber. Não tirar dele aquilo, o pouco que ele tem. E aí o amigo espiritual explica que não há nenhuma contradição. Nós precisamos enxergar do ponto de vista espiritual. Olhar para as palavras do mestre, ele não estava falando do ponto de vista material, das coisas materiais. Ele estava falando do ponto de vista espiritual, das coisas espirituais. Ou seja, aquele que recebeu, aquele que já tem o quê? Já tem conhecimento, entendimento, fé nas coisas espirituais, já coloca em prática, se esforça para colocar em prática tudo aquilo que aprendeu, se torna uma pessoa melhor. E aí o amigo fala que essa ação no bem, age como um imã, atraindo mais coisas boas para aquela vida, para a vida daquela pessoa, para a vida das pessoas que ele tem em torno. Não quer dizer que ele não está no mundo de provas e expiações, não quer dizer que ele não vai passar por situações difíceis. Sim, vai, mas vai passar de uma maneira diferente, vai passar com alegria, com coragem, com determinação,
com bom ânimo, com esperança. Vai passar por situações difíceis? Vai, mas vai passar de maneira diferente, porque entende, porque raciocina, porque tem uma fé robusta e forte. E a cada vez ele vai receber mais ajuda, mais orientação e vai crescer. Por isso que aquele que tem vai receber cada vez mais. E aquele que nada tem? Quem é aquele que nada tem? É aquele que ainda não está preocupado com as coisas espirituais. É aquele que ainda está vivendo no egoísmo, está vivendo no seu orgulho, está só preocupado com a sua satisfação pessoal, principalmente com as coisas materiais. Ainda não está pensando nas coisas espirituais. Quais são as consequências que viver desta maneira vai trazer? Exatamente. Por isso que até o pouco que tem lhe será tirado, porque as consequências das suas atitudes, as consequências do seu egoísmo, do seu orgulho, de, vamos dizer assim, não considerar as pessoas, não ajudar, pisar, se furtar, não praticar o bem, vai trazer consequências dolorosas. Então, de novo, não é que Deus está tirando dele, ele, a pessoa que não está ainda preocupada, buscando, se esforçando para ser uma pessoa melhor, para seguir Jesus, está construindo para si mesma situações mais dolorosas, situações mais difíceis. E aí nós lembramos da parábola do filho pródigo, onde aquele filho recebeu do pai toda a sua herança e gastou como quis. Onde ele foi parar? Foi parar cuidando dos porcos e comendo a comida dos porcos. A consequência da maneira como ele viveu o levou a isso. Mas aqui entra o amor divino, o amor do nosso Pai. Quando chegamos nessa situação difícil, quando chegamos e nos sentimos totalmente perdidos, desamparados, acabados, basta que a gente queira, basta colocar de novo vontade, basta colocar de novo e recomeçar de novo a caminhada, e o Pai estará de braços abertos para nos receber, para nos dar novas oportunidades, para reconstruir aquilo que nós, de alguma maneira, atrapalhamos, e podemos recomeçar, reencontrar com as pessoas queridas, sermos perdoados, ajudar, colocar em prática e novamente voltar ao caminho do progresso, e novamente ser este que muito tem e que cada vez vai receber mais. Que possamos colocar em prática essas palavras de Jesus. Desejo a todos um lindo domingo, uma manhã de muita luz. Muito obrigado.